Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e a luz do nosso querido e meigo Mestre Jesus possa nos auxiliar a fazer bom uso da palavra da noite de hoje, trazendo paz e tranquilidade a todos nós. É sempre uma alegria estar aqui no Batuíra com vocês. A saudade, de vez em quando a gente fica corrido. O tema da noite de hoje é um tema bastante interessante. Como a nossa irmã falou no início, nós precisamos muito conhecer o Espiritismo. Eu sempre gosto de lembrar às pessoas que o Espiritismo ele não se caracteriza como uma religião. A grande maioria de nós chegamos no Espiritismo advindo da Igreja Católica, da Igreja Evangélica ou outra religião qualquer. O que muitas vezes acontece é que nós tendemos a trazer o hábito que nós tínhamos nessas religiões e aplicá-lo dentro do Espiritismo. Então, por exemplo, se nós advemos da Igreja Católica, para nós o hábito da frequência à missa constante é natural. Mas muitos de nós, eu digo também porque fui católico, não tinham o hábito do estudo, da leitura da Bíblia, e realmente debruçar-se sobre o assunto. Então, a gente meio que traz esse mesmo hábito de colocar que a frequência na casa espírita já me deixa tranquilo, pronto. Já fiz a minha parte diante de Deus, fui lá assistir o centro espírita. Na casa espírita a gente não tem essa visão. Na casa espírita nós precisamos entender para verdadeiramente vivenciar. Então nós precisamos estudar, ou nós vamos ficar presos aos mesmos conceitos que nós já tínhamos. E muitas vezes nós vemos pessoas que frequentam a casa espírita. Aí quando você vem falar sobre Jesus, por exemplo, e você coloca que Jesus não é Deus, a pessoa se choca. Mas como Jesus não é Deus? Não. A visão que Deus e Jesus são partes da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, não faz parte da ideia da doutrina espírita. E para você entender isso, você precisa entender a doutrina. E a gente lembra que a doutrina tem 3 aspectos: filosófico, religioso e científico. Então, o que não falta é informação para a gente. O estudo como o de hoje, do Livro dos Espíritos, é excelente, porque a gente vai falar de filosofia. A gente vai falar a respeito do entendimento que nós temos da vida, das coisas, das pessoas. Então, nós vamos abordar a parte filosófica. Da mesma forma que se nós quisermos abordar que é Deus, a gente pode, filosoficamente, mas não de maneira absoluta. Não dá, a gente não tem como. Faltam-nos meios para entender a natureza de Deus. A gente pode ter uma ideia, mas entender completamente não. Por isso que a gente separa Deus de Jesus, que como nós, filho de Deus, consideramos o Espírito mais iluminado, com uma condição maior, que esteve entre nós. O próprio dirigente do planeta, aquele que nos acompanha. Lembra aquela passagem da Bíblia que diz: e no princípio ele era o Verbo? Seria ele, no caso. Mas vamos para o tema. Hoje o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre
as leis naturais. E a gente vai tentar trabalhá-las e entender o que significa essa lei natural e como isso de alguma forma vai impactar na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de viver. Essa é a ideia do trabalho que nós realizamos na Tribuna Espírita. Nosso trabalho é esclarecer, estimular o estudo, tirar dúvidas se possível, e na maior parte das vezes deixar o sujeito com mais dúvidas do que quando ele chegou. O que eu gosto do Espiritismo é justamente isso. Depois de uma palestra, você fica às vezes com mais dúvida do que você começou. Porque a gente começa a entrar em vários conceitos e você, de onde ele tirou isso? Porque você tem que correr atrás. Você tem que procurar. Quando a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, a gente vê a quantidade de informação que nós temos. Aí muita gente diz assim, é um livro ultrapassado, é um livro de 1860 para cá, é um livro ultrapassado, não valeu. Você vai ver abordagens muito interessantes, que parece que a pergunta foi feita hoje para uma situação que está acontecendo agora. É muito interessante isso. Então não basta a gente simplesmente ouvir sobre o Espiritismo, a gente tem que tentar entender, perguntar. E o mais importante, não existe pergunta errada dentro da doutrina espírita. A gente está sempre aprendendo, sempre acrescentando alguma coisa. Vamos começar, vamos lá. O que seria uma lei natural? O que seria essa lei natural? Na pergunta 600 e... Aí vem só, continua, gente, que eu não estou conseguindo mais enxergar, não. Bora lá. Pergunta 614. Como se deve entender? O que se deve entender por lei natural? Responde os Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Essa é a essência do que é a lei natural. Mas não ficou muito claro. A lei natural é o que diz a Bíblia? Ou a lei natural é o que diz o Alcorão? Ou a lei natural é o que diz um outro livro sagrado qualquer? As leis naturais, elas são leis divinas e imutáveis. Mas elas se referem a tudo, inclusive às questões morais. Como assim? Vamos lá. Quando a gente vai estudar e a gente aprende, por exemplo, que se eu aqui soltar um objeto, jogá-lo no ar, o que é que acontece? Ele cai. Certo? E eu creio que todo mundo hoje em dia sabe que quando isso acontece, é porque a gravidade puxa o objeto para baixo. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. De vez em quando alguém quer bater em mim por causa disso, mas eu gosto de brincar. Vamos lá. O que pesa mais, 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Não fale em voz alta. O que é que pesa mais? 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Hein? A pena pesa mais do que o chumbo? É. O que pesa mais? Presta atenção na pergunta. O que é que pesa mais? 1 quilo de penas ou 1 quilo de chumbo? 1 quilo de chumbo. Ambos têm 1 quilo. E eles pesam 1 quilo justamente porque na nossa gravidade ambos têm 1 quilo. Mas sabe o que confunde a gente? É quando a gente pensa numa pena, a pena é uma coisa tão leve, né? Então assim, como é que pena pode pesar igual ao chumbo? É porque vai ser um pedacinho de chumbo e um fardo de pena. O volume vai ser muitas vezes maior
do que a de chumbo, mas o peso é o mesmo, 1 quilo. Só que o volume que eles vão ter é que vai ser diferente. E eles por que isso acontece? Porque eles obedecem uma lei, a lei da gravidade. Essa lei que a ciência vem nos explicar é uma lei natural. Por exemplo, durante muito tempo o pessoal se perguntava: é dia e é noite porque o tempo passa, né? Para onde o sol vai depois que escurece? Porque o sol desce e tem gente que quando ia para a praia que via o sol se escondendo atrás do mar, disse que dava para ouvir a água borbulhando, porque ele estava entrando dentro d'água. Fervendo, né? Então, para onde vai o sol? E para onde vão as estrelas quando o sol aparece? Para onde é que vão? A gente veio descobrir que por que faz dia e faz noite? Porque, na verdade, não é o sol. A gente chegou a imaginar que o sol é um deus, dos Apolo, que numa carruagem puxada por cavalos de fogo, ele arrastava o sol pelo céu, até o dia seguinte, quando ele repetia. Não é interessante? A gente imaginou até isso. Só que, na verdade, simplesmente é porque nós giramos no nosso próprio eixo. Então, tem hora que a gente está olhando para o sol e tem hora que não está. Então, justamente quando a gente vai girando, a gente vai saindo do ângulo que o sol está de frente para a gente. Quando a gente está de costas, é noite. Quando a gente está de frente, é dia. Por isso que tem lugares que é dia para nós. Por exemplo, aqui a gente pode dizer, dá mais ou menos quase 24 horas, mais ou menos isso. No Japão seria 8 e pouca da manhã, algo perto. A diferença é enorme, 22, 24 horas, de um para o outro. Porque ele está muito longe da gente. Que coisa interessante. São leis que essa é a rotação no nosso próprio eixo, que a gente só descobriu graças à ciência. Então, na visão espírita, por exemplo, a gente pode dizer que Moisés é um revelador da lei de Deus? Ele não trouxe os 10 mandamentos? Então, Moisés é um revelador da lei de Deus, como Buda. E como outros, um barulho de saco de salgadinho é uma maravilha. Principalmente quando a gente está no silêncio assim, porque não tem o que a gente faça, não se preocupe, porque não tem o que a gente faça que faz barulho. E vai comer batatinha, fica estalando. Então, eu não me perdi o que eu estava falando, mas tudo bem. Moisés, Buda e outros tantos que vieram trazer dentro da sua filosofia ou da sua religião algo que esclarecesse e orientasse das pessoas. Da mesma forma, Newton, que foi, conta-se a história, né? Possivelmente não é verdade, é só uma história, mas que ele estava debaixo de uma macieira e caiu uma maçã na cabeça do bichinho. Aí só por causa disso ele perguntou, como é que as folhas caem? Lógico que é uma história, necessariamente não é verdade. Mas Newton e tantos outros homens de ciência que vieram esclarecer coisas que a gente achava absurdas. Por exemplo, quando acontecia um eclipse do Sol, era um sinal da fúria dos deuses, era um sinal de desgraça ou de prosperidade, dependendo de como a nossa sociedade via aquilo. Se na época daquilo acontecesse alguma catástrofe, alguma coisa que impactasse negativamente, a gente associava aquele fato estar associado ao problema que a gente estava passando, ou o momento bom que a gente estava vivendo.
Então, quando acontecia de novo, eu digo, aí, lá virou uma desgraça. Quando o cometa Halley passou no início do século, na virada para o século XX, o cometa Halley passou, ele passou tão perto da Terra que a Terra passou dentro da cauda dele. Então ele era imenso no céu, era visível para todo mundo. O pessoal achava que era o fim do mundo, que ia todo mundo morrer. Essa coisa de o mundo acabar é velho. Foi um horror. Quando ele aparecer de novo, era um risquinho, não tinha nem graça. Quando eu fui olhar, um risquinho no céu, não tinha nem graça. Imagine a emoção do povo na época, porque era uma coisa diferente. Hoje nós sabemos que é simplesmente um pedaço de gelo perdido no céu. Mas aquela cauda gigantesca que ele tem atrás dele, é justamente quando ele vai se aproximando do Sol. Ele só fica bonito quando ele chega perto do Sol. Quando ele vai se aproximando do Sol, ele vai esquentando, o gelo vai evaporar e ele forma aquela cauda que pode ter quilômetros e quilômetros. E aquela cauda, ela é soprada pelo Sol. Que coisa interessante. A cauda é soprada. Mas como o Sol não tem vento, não. Mas o Sol ele constantemente está emitindo partículas. Ele está emitindo energia. E essas partículas empurram o vapor. E formam aquela cauda linda. Até que o dia que o gelo acabar e o nosso amigo desaparecer. Que vai acabar. Nessas indas e vindas em torno do Sol, ele vai se desfazer. Não é interessante? E são vários. Recentemente nós temos um intruso interestelar no nosso sistema. Nós temos um objeto que veio de fora do sistema e está passando por aqui. Foi capturado pela gravidade, olha a gravidade. Pela gravidade do Sol, vai passar, vai dizer um oi, vai passar por nós e vai embora. É um pedaço também. Aí hoje o pessoal não sabe se é um cometa, se é um asteroide, que seria uma pedra, não sabe dizer o que é. Porque ele se comporta de uma forma que os cientistas estão discutindo o que ele é ainda. Tem gente que diz até que é uma nave espacial. Ninguém sabe dizer o que ele é. Porque ainda estamos tentando entender, porque algumas das leis que a gente conhece, feito o Halley, que faz o Halley fazer, a gente sempre vê aquilo, ele não faz do mesmo jeito. Ele está agindo de forma diferente. Então, as leis que a gente conhece, os efeitos científicos das leis naturais que a gente sabe, com relação a esse objeto, não estão funcionando. Então, ou não é o que a gente acha, ou a gente não sabe tudo. Esse é um dos pontos interessantes a respeito da lei natural. A lei natural, ela tem que ser imutável. Por quê? Porque Deus é imutável. Se Deus evoluísse, ia ser um problema. Tem uma passagem bíblica que eu amo, é muito boa. É aquela passagem que Moisés sobe para pegar os 10 mandamentos no Monte Sião. Quando ele está em cima, passam-se dias. E Moisés não volta por isso. Tem que subir não é um morrinho, não, é uma montanha. Então o coitado tem que subir aquilo tudo, leva tempo. O povo lá embaixo, insatisfeito, faz um bezerro de ouro. Aí está lá Moisés recebendo os 10 mandamentos e Deus fala com ele. E diz: Moisés, o povo lá embaixo te traiu. Eles fizeram o bezerro de ouro e estão adorando. Eu vou descer lá e vou matar todo mundo. Sabe o que é mais interessante? Moisés acalmou Deus. Mas Senhor, não faça isso. O que é que os outros vão dizer do Senhor? O Senhor trouxe o seu povo do deserto para cá só para matar eles aqui. Trouxe do Egito para o deserto
só para matar eles. Aí Deus viu que tinha se exaltado, tinha perdido a cabeça. Aí falou assim, vá lá e resolva. Passou a bola para Moisés para não se incomodar, né? Terceirizou. Aí você imagina, o Criador do universo, ser onipotente, que pode tudo, sabe tudo, vai ouvir um ser humano, pastor, que vivia no meio do deserto. Será que faz sentido? Não, não faz. Mas é a forma como nós entendemos e contamos as coisas. Então, o que é que acontece? O Deus de Moisés dizia, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Aí chega Jesus e disse, se alguém te bater numa face, apresentar a outra. São dois deuses diferentes? Não. É o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus de Jesus. O que é que mudou? Mudou a forma de pensar, a maturidade do povo. Então, eles podiam compreender melhor. Para o povo de Moisés, era importante que Deus fosse um Deus guerreiro. Um Deus que destruísse os seus inimigos. Aí Jesus falava, perdoai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos humilham e perseguem. Não parece o mesmo Deus. Porque já na época de Jesus havia condição de falar o que Moisés não pôde. Porque Jesus falava, fazei aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem, correto? Olho por olho, dente por dente é a mesma coisa. Se você não quiser que uma coisa aconteça com você, não faça com alguém, nem olho por olho. Então depende de como a gente interpreta. Mas já está lá a mensagem. Só que a nossa capacidade de compreensão não estava. Não estava lá. Ficava difícil de entender. Então, quando a gente fala, por exemplo, Jesus nos alertava, conhecereis a verdade vos libertará. Fica complicado. Por quê? Porque a verdade é relativa. O que é verdade para mim, talvez não seja para você. Porque vai depender do conhecimento que você tem. Eu me lembro que eu era guri, eu tinha uns 10 anos de idade, e eu estava no interior do Rio Grande do Norte. Eu estava lá relaxando, brincando, e tinha um senhor de idade, que era um dos trabalhadores de uma fazenda de um tio meu. Eu estava naquela fazenda, e ele era um daqueles moradores, né, que ele mora na terra, não é um empregado, é alguém que fica arrendado, né? Faz a sua casinha, ajuda e ao mesmo tempo planta, sobrevive ali. Eu me lembro que eu estava do lado de fora, e na época não tinha energia elétrica, então era total escuridão. Então quando a lua saía no céu, meu Deus do céu, era a coisa mais linda do mundo. Hoje eu tenho saudade. Aí olhando aquela lua magnífica, mas assim é incrível pensar que o homem já foi na lua. E ele estava do lado com um facão, cortando um pedacinho de pau, coisa mesmo de pessoal do interior. Aí ele fez, aí eu digo, o senhor fez isso por quê? O senhor acha que não existe não? Você está vendo que o homem não foi na lua? Isso não existe. Ele estava com um facão desse tamanho, eu não fui discutir com ele não. O senhor está certo, eu não ia discutir não. E tem uma colocação que eu achei engraçada, outro dia eu escutei, que um menino falou para o pai, assim, esses matuto branco do interior, ele falou assim, pai, o que é mais longe? A Europa ou a Lua? Aí ele virou para o menino, é lógico que mais longe
aliás, perdão, ele disse o que era mais perto, a Europa ou a Lua. Aí ele fez assim, oxe, é lógico que a Lua é mais perto. Aí o menino olhou para ele e falou assim, mas a professora contou errado, disse que não era a Lua não, que era a Europa. Besteira, tu tá vendo a Europa? Não, e a Lua aí? Então a Lua é mais perto. Aí a gente vê a nossa dificuldade de entender certas coisas. E nós tínhamos um outro problema. À medida que a ciência foi evoluindo, a gente teve dificuldade de separar o que era religião, o pensamento religioso, as ideias que nós criamos para justificar as coisas, à medida que a ciência começou a nos mostrar que não era exatamente como a gente imaginava. E até hoje tem gente que não consegue. Eu me lembro que teve um movimento que ficou famoso, depois diminuiu, que era chamado da Terra plana. E um cientista muçulmano, aí não tem nada a ver com preconceito não, gente, porque ele se apresentou como cientista, ele era muçulmano, e ele explicando que a Terra não tinha essa questão de movimento, de translação, nem de nada. A Terra não girava em torno do Sol do eixo. Não havia isso. Aí, para justificar, ele explicou o seguinte: se você pegar um helicóptero e você sair do chão e ficar com ele pairando no ar, o chão não passa. O helicóptero fica parado. A Terra não se move, o helicóptero não saiu do chão, então a Terra teria que ficar passando. Depois era só você descer onde você queria, pela lógica dele. Fisicamente falando, qual é o problema? O problema é que quando você sai do chão, você já está na mesma velocidade que a Terra. Você também está se movendo, embora com relação ao chão, você está parado. Ficou difícil de entender? Vamos explicar melhor. Você está no ônibus. Esse nosso aqui, Cidade Universitária, Vila Lipsec, esses ônibus maravilhosos. Você está no ônibus desse e o motorista está com raiva, quer chegar logo em casa, está a mais de 60 por hora. Se você olhar pela janela, qualquer coisa, você está em movimento, né? Porque você vai ver as coisas passando por você. Olha o chão do ônibus. Com relação ao ônibus, você está parado. Mas com relação ao lado de fora, você está se movendo. E se eu pegar uma laranja e jogar para o menino que está na cadeira da frente, eu jogar uma laranja para ele, ele vai pegar a laranja. A laranja vai no sentido contrário ao movimento do ônibus. Ela não podia ir, porque o ônibus está mais de 60 por hora. Ela veio para trás. Mas acontece que quando eu jogar a laranja para o menino, o movimento contrário ao que o ônibus está indo, a laranja já está a 60 por hora. Está na mesma velocidade do ônibus. Então é por isso que ela vai e cai dentro do ônibus. Coisa interessante. Então vamos lá. Vamos voltar à questão das leis do mar. E só para a gente ter uma noção da questão da verdade. A verdade é relativa. Então o que é verdade para mim pode não ser para você, porque vai depender do quê? Vai depender das bases do conhecimento que eu tenho, a educação que eu recebi, a minha capacidade de compreensão disso. Então por isso que a verdade às vezes muda. O que a gente considera absoluto numa época, não é depois. Já teve uma como é que a gente fala? Não é uma proposta, agora fugiu o nome, mas uma teoria científica que dizia o seguinte: se você juntasse pano, um bocado de palha, resto de comida, trigo, e você jogasse num canto, a vida surgiria na forma de barato e rato.
Ou seja, os baratos e os ratos nasceriam daquele conjunto de coisas. É assim que funciona? Não. Eles vêm porque ali tem um bocado de porcaria jogada. E não é porque está ali que eles vão nascer daquilo, não. Mas já se pensou isso. Em matéria de ciência, tá? Então vamos lá. Vou voltar para cá. Deixa eu abrir aqui, senão é que eu não enxergo mesmo. Então, as leis divinas, o que é que compreende no seu âmbito? Concernem a qualquer outra coisa, que não somente ao procedimento moral? Aí é a resposta. Todas as leis da natureza, toda a natureza são leis divinas. Tudo na natureza são leis divinas. Porque Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Aí eu achei esse textinho aqui de Joana de Ângeles, que eu achei ótimo. Deixa eu me socorrer dos 4 olhos. Invioláveis as leis, constitui o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se paulatinamente a inteligência humana, achando-se estabelecida nas bases da harmonia perfeita que se equilibra a criação, reveladas através do tempo, pouco a pouco, não se submete às injunções transitórias das paixões humanas, que sempre desejaram padronizá-las ao próprio talante, submetendo-as às suas torpes determinações. Joana sempre fala um pouco alto, né? Assim, seu estilo é mais alto. Mas o que ela quis dizer? Que por mais que a gente queira fazer com que elas sejam do jeito que a gente quer, elas não estão nem aí. A nossa forma de ver vai ter que se adaptar, porque a lei é uma só. O que acontece é que o nosso entendimento vai evoluir. Então, por isso, em muitas circunstâncias, às vezes a gente ouve alguém dizer assim, mas isso é ciência. Mais ou menos. Porque a ciência, na verdade, é um consenso de maioria. Mas às vezes esse consenso não é absoluto. Tem gente que discorda. E às vezes a própria ciência tem dificuldade de abandonar um ponto e aceitar outro. Porque como disse Joana, é o nosso ímpeto natural de tentar fazer com que as coisas sejam do jeito que a gente quer, não do jeito que elas são. Aí vamos continuar. Uma coisa interessante, eu até coloquei aqui um pouco. À medida que evolui, encontra o homem a melhor compreensão das leis imutáveis que o cercam. Para você ver que tudo é mutável, para nós, o que nós consideramos moral e correto, não é o que os nossos bisavós achavam. Tem coisas que os nossos bisavós achavam moral e correto, que hoje a gente não admite. Não, isso é um absurdo. Mas para eles era o correto. Por exemplo, duelo já foi comum e aceito por lei. Você poderia desafiar a outra pessoa e matá-lo, ou ele lhe matar, e daí não haveria nenhum problema, porque isso era uma questão de honra. Até 2008, não faz muito tempo, até 2008, você trair num relacionamento, seja marido ou seja mulher, era crime, e você podia levar de uma delegacia. Se eu não me engano, eram 3 semanas a 6 meses de cadeia. Você podia levar, e a cadeia valia para quem traía e para o amante.
Hoje não existe mais isso. Isso caiu. Por quê? Porque a justiça e os legisladores entenderam que isso era uma questão de foro íntimo entre as pessoas e não constituía um crime. Então, se muito o que acontece quando alguém trai hoje, o traído tem o direito de não pagar nada para o outro. Então ele pode perder o direito aos bens ou a uma pensão que ele teria direito se for comprovado que houve traição no casamento. Inclusive, se ele deu dinheiro para o amante, se deu dinheiro para o amante, toda essa quantia que ele deu, que fazia parte do universo da família, ele é obrigado a pegar de volta. É nulo qualquer tipo de movimentação financeira. Porque aí seria uma forma de você estar roubando o seu cônjuge. Então você tem que devolver. Então, como a lei muda, antigamente era cadeia. Isso é humilhação, um problema que era, né? E hoje em dia a gente tem uma visão diferente. Antigamente, se você beijasse em praça pública, você ia para a cadeia. Dá um selinho. Selinho. Era conduta imprópria que você estava tendo na rua. O policial visto levava os dois namoradinhos para a cadeia para conversar com o delegado. Isso era um absurdo. Iam passar a noite na delegacia, porque iam deram um cheiro na bochecha do outro. É como as coisas mudam, porque com o tempo nós mesmos, a nossa sociedade modifica-se. Aí vamos em frente. A pergunta 621 diz o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Essa é boa. Está na Bíblia? Está no Alcorão? Está no Talmud, que é o livro dos judeus? Está em qual? Não está em livro nenhum. Nos responde os Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Porque a religião é, de novo, a nossa forma de ver diante da nossa cultura, diante da nossa religião, da nossa capacidade de compreensão. Então, se você chegar para uma pessoa que foi criada dentro de determinada religião, ela vai dizer que a verdade ou a lei divina está com ela. Está no conhecimento que ela tem. E se você é de outra religião, você está errado e ela está certa. Geralmente não é assim? Hoje, graças a Deus, a gente vai chegando num ponto em que a gente entende que você pode pensar diferente de mim. Isso não faz com que eu lhe odeie. Você tem sua opinião e eu tenho a minha. Você tem sua religião e eu tenho a minha. Tudo bem? Eu me lembro da oportunidade que o sujeito chegou na minha casa, eu era da mocidade de Alta de Souza. Aí o sujeito chegou na minha casa e fez assim: você é aquele rapaz que faz palestra na Alta de Souza? Eu digo: eu acho que eu sou. Se eu vim trazer o recado de Jesus para você, aí disse que eu ia para o inferno, que eu ia queimar, e que isso, que aquilo, que eu estava condenado e não sei o quê. Passou uns 5 minutos falando. Aí quando ele terminou, aí eu agradeci a ele, porque ele estava preocupado com o meu destino eterno. Eu não vou agradecer o sujeito. Ele estava preocupado com minha alma imortal. Eu digo: muito obrigado, que Deus me abençoe. E quando eu encontrar Jesus de novo, muito abraço. E entrei. Eu não podia fazer nada. Ele tinha um entendimento. Como é que eu ia explicar isso para ele? Aí vocês acham porque o nosso irmão era evangélico, ele tinha um pensamento retrógrado? Em uma oportunidade, eu frequentando uma instituição espírita, como eu estava falando com nossa irmã Célia, eu sou meio nômade, né? Nesse ponto eu me considero promíscuo, eu não fico numa casa só, tem tantas casas que eu amo que eu não fico muito tempo numa só. Fico ajudando onde eu posso.
Aí, numa dessas determinadas circunstâncias, eu estava conversando com ela, ela virou para mim, há mais de 20 anos na casa espírita, eu novinho, estava começando no espiritismo. Ela há mais de 20 anos na casa espírita, aí virou para mim e fez assim, Chico, você gosta de livros? Eu digo, lógico. O que mais a gente precisa, não tinha internet, não tinha nada nessa época, né? O negócio era livro. Aí eu digo, lógico. Então, que eu quero doar um bocado de livro espírita, eu vou doar tudinho. Pode doar para mim que eu pego. Mas aí eu perguntei, por que a senhora vai doar? Porque eu não sou mais espírita não, estou deixando o espiritismo. Eu digo, é mesmo, se é. Porque a senhora faz uma gentileza, viu? Ela fez claro que é. Porque é o seguinte, a senhora está há mais de 20 anos no espiritismo e está deixando o espiritismo. Eu não passar 20 anos e descobrir o que a senhora descobriu agora, dá para a senhora adiantar e me dizer que a senhora está indo embora, porque aí eu já puxo o carro e eu não perco 20 anos, né? Aí ela, não, sabe o que é, Chico? Diga, é que o espiritismo não dá a salvação. O espiritismo não garante o céu. Eu tenho 1,90 m, quase que eu caí para trás. Aí eu fiz, tá. O que isso significa? Significa que ela estava há 20 anos dentro do espiritismo e o mais importante, ela era dirigente de reunião mediúnica. Nossa. Há 20 anos. E ela veio descobrir com 20 anos que o espiritismo não promete o céu. Acho que ela foi ver na idade avançada e pensou, vai que, né? Qualquer coisa, vou me garantir. Tudo bem, nada contra. Mas realmente, o espiritismo não é uma religião, gente. A gente não tem batismo, não tem padre. Cansei de quantas pessoas me chamavam. Hoje em dia a gente não vê mais isso não, mas na época era muito comum. Ah, não, meu filho nasceu, eu quero que você vá lá. Eu para conhecer um menino, vamos trazer. Não, a gente vai fazer uma cerimônia. Eu digo, não tem cerimônia não. Não, mas você fala alguma coisa, eu digo, eu não sou padre. Não sou pastor. Não existe isso no espiritismo. Porque a pessoa queria pegar o batismo da igreja e queria fazer alguma coisa, para às vezes a família ficava cobrando, né? Batiza menino, senão vou fazer uma coisa aqui, não faz uma coisa, um batismo espírita. Quando o sujeito não queria casar, eu digo, aí que danou-se tudo. Fala o seguinte, você vai, casa no civil. Aí quando você casar no civil, eu subo na tribuna e digo, fulano casou com ciclano, viu gente? Deus parabéns para os dois. Pronto. Mas não existe isso, não existe esse sacramento. Isso é uma coisa criada dentro da religião. O espiritismo não tem. Não temos essa visão. É por isso que eu falo, não adianta você frequentar a casa espírita sem você entender. Aí quando a gente fala de passe, comunicação de espíritos, o pessoal bota o olho desse tamanho e fica assustado sem entender. É a coisa mais normal do mundo. Eu conto para todo mundo. Quer ver espírito? Vocês querem ver? Tem um método infalível. Eu conto esse método, já contei aqui várias vezes, conto de novo para vocês. Se você acorda num determinado horário, bote o seu despertador para acordar 3 horas antes. Se você acorda de 7, bote para acordar ali pelas 3 horas da manhã. Quando você acordar, você acorda, vai para o banheiro sem acender a luz. Agora o importante é que no banheiro tem espelho, tá? Você fica de frente para o espelho e acende a luz. Quando os seus olhos se acostumarem, é uma visão terrível. Os cabelos em pé, o olho cheio de remela, a barba caindo pelo canto da boca. É um ser horrível. Espírito feio. É você, meu filho. Você é um espírito. Ainda tem gente que fala assim, não, porque o meu espírito, você é um espírito que tem um corpo. Não é o contrário. O espírito
espírito não é uma coisa, não é uma pilha e você é um relógio que vai botar a pilha e você vai funcionar. Você é o espírito, quem sente, quem pensa, tudo é você. Aí Joana nos diz o seguinte, quanto à questão da consciência. O desacato, a desobediência aos seus códigos, às leis, engendram o sofrimento e o desânimo do infrator, que de forma alguma consegue fugir ao reajuste produzido pela rebeldia ou insânia de que se faz portador. Ou seja, quando a gente se afasta das leis de Deus, as leis morais, a gente sofre. Mas, Chico, por exemplo, eu não tenho liberdade, porque uma das leis naturais é a liberdade, é a lei de liberdade. Eu não tenho direito de fazer o que eu quero? Tenho. Que maravilha! Você tem direito de fazer o que você quiser, até tirar a própria vida. Só tem um probleminha, pequenininho assim. Você pode fazer o que quiser, mas você responde por tudo que fizer. Tudo tem consequências. Se você fizer uma ação, já tem uma lei física, né? Se você tiver uma ação, existe uma reação em sentido contrário, de igual força. E na prática funciona como? No dito popular, ninguém planta vento que não colhe uma tempestade. As nossas ações vão nos responder. Aí o sujeito faz da vida dele um inferno, faz da vida do próximo um inferno, pinta e borda, e depois vira assim e faz: oh meu Deus, o que eu fiz para estar passando por isso? Quer que ele diga? Olha, ele fala. Já imaginou se fosse feito desenho animado? Que o sujeito responde assim, acho que foi até Maurício de Souza, né, naqueles livros antigos de Mônica, que o sujeito faz essa pergunta. Aí aparece, não tem, um dos personagens faz essa pergunta, e aparece um personagem que é um anjinho, que é um anjo da guarda daquela galerinha que fica ali brincando. Aí ele aparece com um pergaminho, o pergaminho cai no chão, sai desenrolando, e ele começa, bom, no dia tal. Aí ele começa a listar o que você fez que acabou gerando o problema que você está vivendo hoje. Aí alguém pode dizer assim, mas tem coisas que acontecem na minha vida que eu não fiz nada para passar por isso. Agora, aí entra a maravilha da compreensão de que nós não temos uma vida única. De que esta experiência neste corpo é uma. Você já passou por várias e você está tendo esta. E nesta experiência você tem coisas novas para aprender. Você tem coisas para reexperimentar e coisas para corrigir. Então, alguns problemas que a gente vivencia faz parte. Mas, por exemplo, quando nós vamos reencarnar e nós pedimos a Deus, aos bons espíritos, que nos ajudem a evoluir mais rápido, a vencer certas dificuldades, nós podemos ter o direito de escolher a natureza das nossas provas. Tu vai ser pobre, vai nascer no Brasil, vai ser nordestino, está querendo mais? Você escolheu e você vem. Agora, o que vai acontecer e o que você vai fazer com isso é com você. Você pode passar o resto da vida pegando água no lombo de um jumento, andando 30 quilômetros para pegar
um jarro d'água, botar nas costas do jumento, trazer de volta para ter água em casa, ou você pode fazer outra coisa. Agora, a experiência você escolheu. Agora, as circunstâncias do que vai acontecer são suas. O que é que tu acha? Tu vai lidar com a seca? Mesmo que a gente não more no sertão, todo mundo aqui sabe o que é seca. Todo mundo aqui passou perrengue, inclusive com abastecimento da água em capital. Não tem nordestino que não tenha um parente que passou dificuldade no interior porque estava seco. Todos nós sabemos o que é seca. Então você vai vir porque você vai sofrer na seca. Diz, não, você escolheu nascer aqui, meu querido. Adivinha como é o clima daqui? Aí imagine que você pediu para nascer lá no Polo Norte. Não muito longe, você vai ser americano. Que coisa boa, vou nascer nos Estados Unidos, ó, primeiro mundo. Só que vai ser na Alasca. Temperatura lá chega a menos 40. Aí no inverno tu vira um picolé. Que delícia. O sujeito lá anda na rua, no mínimo, com um revólver que a gente chama de 357. Ele é muito mais potente do que um 38 normal. Sabe por quê? Porque se você vai jogar o lixo na lixeira, a senhora, com a sua idade, o jeito que a senhora está linda e maravilhosa, a senhora sai de casa e vai jogar o lixinho na lixeira. A senhora vai com um trator desse tamanho na cintura. Sabe por quê? Porque se daqui para ali vem um urso e come. Literalmente vem um urso e faz assim. Rapaz, com um salzinho fica bem e você morre. Porque como é uma região ainda muito agreste, tem muito urso, tem muito lobo da bobeira, então todo mundo anda armado para se proteger da natureza. E não é para matar os bichos não, é para impedir que ele lhe mate. Isso é na cidade. É consequência de onde você nasceu. Não anda armada não, aprenda a tirar. A chance de morrer com urso é grande. Então a gente precisa entender, às vezes a gente fica julgando a vida, a Deus. Não, meu Deus, assim, mas aí é a nossa parte também, né? Aí, eu tenho um ponto aqui interessante que eu vou pegar com vocês. Que é de Joana, ela diz o seguinte aqui. É um pouquinho grande, mas... O homem viaja com seus formidáveis bólides espaciais, os foguetes, fora da órbita da Terra, e todavia não conhece a si mesmo. Apresenta conceitos valiosos e concepções de audaciosa matemática, desvendando as leis da gravitação, da aglutinação das moléculas, da estrutura genética dos seres, e todavia impõe absurdas determinações no campo moral, legalizando o aborto, ressuscitando a pena de morte, programando a família mediante processos escusos, precipitados, advogando a dissolução dos vínculos matrimoniais, estimulado por terrível licenciosidade, fomentando a guerra. A dor e loucura, fome e miséria moral e social em larga escala, num atestado inequívoco do primarismo moral que vige em indivíduos e coletividades ditos civilizados. Aí o famoso bater sem assoprar. Ela bateu com o rosto. E eu concordo com ela. O que é que acontece? Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas não conseguem ouvir umas às outras. Vocês já notaram? Eu não posso pensar diferente de você. E se eu não conseguir vencer ou convencer você do meu ponto de vista, eu parto para a agressão. A gente vê isso todo dia.
e o que é um absurdo. Então, se eu discordo do que você fala, eu colo em você qualquer coisa. Eu digo que você é má, eu digo que você é monstruoso, horrível, que você é uma pessoa indigna. E às vezes eu sequer sei quem você é. Mas simplesmente pelo seu ponto de vista ser diferente do meu, eu já abomino você. Nós chegamos a um ponto em que uma pessoa é morta, numa atitude covarde e ignorante, mostrando total desequilíbrio dessa pessoa, e as pessoas comemoram a morte dessa pessoa. Que absurdo nós chegarmos ao ponto de comemorarmos a morte de alguém. Ou mesmo dizer que só porque alguém cometeu o crime, é melhor que ela tivesse morta. Porque ela cometeu um crime, mas ela pode se arrepender daquele crime e até se recuperar. Mas ela precisa se responsabilizar e responder pelo crime. Mas só dizer que eu quero vê-la morta por causa disso, é um absurdo também. Então, em todas as circunstâncias, todas as vezes que nós apelamos para esse tipo de ignorância, é um absurdo sem tamanho e desigual. E nós chegamos nesse momento que tudo é motivo para discussão, mas o mais importante, nós vivemos numa época que parece que todo mundo tem direito de opinar na vida do outro. Já não foi isso? Eu tenho o direito de dizer se você, como você deve viver a sua vida. Por quê? Quem me deu esse direito? Gente, vamos prestar atenção num ponto importante. Não parem para discutir em rede social. Não exponham a sua vida. Não exponham a vida da sua família. Não entre num clima de ansiedade, de angústia, de tristeza, porque é o que a gente mais escuta e vê. Analise, pense, tire conclusões, estude a respeito, leia sobre os assuntos, mas daí a levantar bandeiras de raiva, ódio, discriminação, em qualquer sentido, é um absurdo. Ainda mais para nós que nos dizemos espíritas. E como espíritas, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O cristão e o espírita são a mesma coisa. Nós não temos como nos dizer cristãos e ficarmos atacando os outros. Nós não temos como dizer-nos filhos de Deus e termos ódio pelo nosso semelhante. Nós podemos ter opiniões diferentes sobre política, sobre religião, sobre arte, sobre culinária. Todo mundo que eu conheço diz que ama sushi. Para mim, sushi é comida de gato. Porque peixe cru se dá gato. Eu não consigo comer. Um dia eu fui num restaurante que tinha esse negócio de sushi, que era de um amigo, e ele tinha um excelente cozinheiro, sushi man, e ele sabia que eu não gostava, ele tinha comentado. Aí ele chegou para mim, assim, meio receoso, e disse: "E aí, o senhor gostou?" Aí eu virei para ele e disse assim: "Eu vou lhe fazer o maior elogio que eu já fiz a um sushi man, esse qual eu engoli." Eu engoli. Aí ele caiu na gargalhada. Porque é uma questão pessoal. Eu tenho um ponto de vista, uma percepção, e você outra. Minha mulher, se puder, come o que tiver lá dentro. A gente vai no mesmo restaurante, ela vai no sushi, eu vou comprar um hambúrguer. Eu vou para o outro lado da praça da alimentação e comprar um hambúrguer. Não vai, não funciona. E não tem nada de extraordinário. É a questão de respeito mútuo.
Aí um ponto importante também, na pergunta 617A, é dado ao homem se aprofundar em uma ou outra das leis morais ou da lei natural? A gente tem condição de se aprofundar, de entender isso numa reencarnação só? Aí os espíritos respondem: se aprofundar a gente pode, mas uma única existência não basta para isso. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que nós estamos num processo de evolução. Como é um processo evolutivo, é gradual. Não é de um dia para a noite, não é de hoje para amanhã. É um processo que nós vamos crescendo. Por isso que Joana nos falava o que a gente está vendo hoje em dia. Eu não imaginava eu chegar no século XX, eu chegar no século XX e ver países invadindo os outros por território. Sinceramente, eu não imaginei isso. E não são países pequenos que têm um entendimento da própria população. São países grandes que ficam lutando, querendo lutar entre si por território, ameaçando uns aos outros. Porque eu sou mais forte, eu tenho... Parece que a gente voltou ali para os anos 80, 70, que a gente via os Estados Unidos e a União Soviética, né, brigando pela hegemonia do poder. Parece que a gente voltou naquela época. E se nós pararmos para pensar, nunca deixou de ter guerra. Sempre tem guerra em algum lugar. Tem guerra em todo canto. Aí para a gente encerrar, eu vou deixar vocês com uma passagem de Kardec. Ele diz o seguinte, é um comentário dele: efetivamente, se são alguns anos para a aquisição de tudo o que preciso ser, a fim de se considerar perfeito, efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o que preciso ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria para tanto a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda mais forte razão será quando curta, como é para a maioria dos homens. Já Kardec nos alertava: gente, a gente morre cedo. Imagine você pegar uma pessoa que nasceu numa aldeia indígena, que nunca teve contato com a civilização, e você querer torná-lo um homem culto formado na universidade. Vai dar certo? Não. Porque os conceitos básicos que ele tem não chegam nem perto. Principalmente se ele já for um homem adulto, para que ele consiga entender o que está acontecendo em volta dele. Ele não vai ter essa condição, porque ele precisa crescer, ele precisa evoluir. Nessa encarnação ele não consegue, talvez numa próxima, ou em várias outras. Assim como nós podemos ter saído lá da selva, e hoje nós estamos na condição evolutiva que nós nos encontramos agora. Mas, Chico, e o que nós podemos fazer diante dessa situação que às vezes a gente fica alarmado só de assistir um jornal? Tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que eu acho fantástica. Ela diz o seguinte: não perca a fé na humanidade. A gente não pode perder a fé nas pessoas e na nossa condição evolutiva. Por mais que a gente esteja lutando, aprendendo e crescendo, vão ser cometidos erros, há problemas, nós vamos enfrentar dificuldades como todos sempre enfrentamos. As notícias que o mundo vai acabar vão continuar. E que nós vamos ter guerras terríveis, destruições, isso é normal.
Sabe o que é melhor de tudo? É que para a gente que somos espíritas, se todo mundo morrer, qual o problema? Ou a gente vai para outro planeta, ou a gente nasce no planeta. Mas a gente não tem problema nenhum, a gente recomeça. A gente continua. Acha que você quer morrer agora e não tem pressa. Isso é outra coisa. Ou seja, só porque a hora. A hora, né? Já vamos jogar uma cadeirinha aqui com a falta de caridade. Sério? Só um minuto que eu peguei o negócio ali. Deixa eu só ler aqui. Tem um lançamento de um livro, né? Sim, vai ter um seminário, eu vi. Vai ter um seminário agora, dia 28. Vai ser um domingo, se eu não me engano, né? 9 horas. 9 horas da manhã. Um olhar antropológico e sociológico do fato. E a escritora é Adáurea Farias. Adáurea Farias. Vou fazer o máximo para vir, fiquei interessado também. Então, gente, muita paz, que Deus nos ilumine e que a gente possa ficar tranquilo. Né? Pode ficar tranquilo. Se o mundo acabar, a gente vai para outro lugar, não tem problema não. A gente continua vivo. Ninguém morre, só quem morre é o corpo. Então, quando alguém chegar, não, porque o mundo vai acabar, é mesmo? Tá, tudo bem. Não tem céu, não tem inferno, não vou para o purgatório, eu vou estar no plano espiritual e vou estar de acordo com a minha condição evolutiva. Pô, vamos estudar, gente, para a gente trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a prática do bem e ampliar a nossa mente, para entender um pouquinho melhor as leis de Deus. Ok, Vamos fazer a prece final? Meio divino Mestre Jesus, que na tua infinita misericórdia, Senhor, a tua paz e a tua harmonia possa derramar-se sobre nós e por todos aqueles que estão ouvindo essa palestra. Que a tua paz, a tua luz nos envolva, derrame a tua serenidade sobre nós e nos ajude, Senhor, a continuar no nosso dia a dia, crescendo como indivíduos, crescendo como pessoas, buscando, Senhor, o entendimento das tuas leis. Que teu amor nos acompanhe aos nossos lares, rogando a tua paz e a tua harmonia. E assim seja.